Boa tarde, está no ar mais uma edição do Gaúcho Olímpica aqui no nosso canal do YouTube de GZH. E hoje tratando de vela, vela que é um esporte tão tradicional aqui no Brasil. E nós vamos falar sobre o futuro, sobre o passado e também sobre o presente da vela brasileira com os nossos entrevistados, que são inclusive não só do Brasil, mas também do país vizinho aqui, a Argentina, que tem muita tradição. O Veleiros do Sul, em Porto Alegre, cedia o Centro Sul-Americano das classes ILCA 4 e 7, e este é o nosso assunto principal. A gente passou durante a semana por lá e conversou com atletas, com dirigentes, e também tem muitas imagens que foram produzidas para que você acompanhe conosco a partir de agora. Gaúcho Olímpica falando de vela e agora conversando com Bruno Fontes para falar, né, sobre esse esporte, né, que no Brasil tem uma tradição gigantesca, né, Bruno? A gente poderia ficar uma manhã, uma tarde, uma noite, um dia, horas e horas falando de todos os grandes nomes que já fizeram parte da vela brasileira ao longo dos anos aí. Mas eu queria começar contigo bem no iniciozinho, com perdão da redundância. O que levou o Bruno Fontes à vela? Eu sou de uma família que não tem tradição alguma na vela, mas sou de Florianópolis. Antigamente tinha muita tradição, como existe aqui ainda em Porto Alegre, dos clubes, de frequentar os clubes. Então eu comecei lá na Lagoa da Conceição. Minha família era sócia do Lagoa Yacht Clube. E por estar vivenciando o clube, entrei na escolinha e foi um amor à primeira vista, assim, porque a vela é um esporte de tomada de decisão, cuidado de material, comunidade, você é a natureza, saber respeitar a natureza, saber aprender na jornada, tomar decisão no risco, se eu vou para a direita, para a esquerda, o que eu vou fazer. Então a vela, ela não era só um esforço físico, era um jogo com outros adversários e a natureza no meio. Então isso me chamou muita atenção e eu sempre fui praticante de outros esportes, mas a minha vida foi pautada na vela. O que você praticava também? Já fiz de tudo, já fiz tênis, já fiz judô, meu primeiro esporte, fiz capoeira, fiz um pouco de natação, muito na formação assim, né, da criança. Né? E se não fosse velejador, qual seria desses esportes que você acha que teria te levado? Talvez futebol, não sei, cara. Talvez futebol. Talvez o futebol. Talvez o futebol. Tinha uma preferência onde você gostava de jogar no futebol? Eu era aquele cabeça de área... Pegador? Marcador, pegador. Muito bom. Bom, e você leva alguma característica dessas para vela? Eu levo, na verdade eu sou um cara pro meu barco, eu competi muitos anos contra o Robert Chide, cheguei a 3 Olimpíadas, outras 2 como técnico até da China. Esse ímpeto, essa vontade de querer sempre estar fazendo o melhor e ter paciência, né, e estar sempre buscando e foi me formando esse caráter, né? Eu tenho uma brincadeira que a galera me conhece, o We Don't Stop, né? A gente não para, a gente não reclama. E hoje mesmo, aos 46 anos, acabei de vir de Paris, ainda sigo competindo em alto nível, ganhei um brasileiro. E a gente é bom naquilo que a gente ama, que faz repetidamente e não vê a idade como uma limitação, né? Ele vê a idade como um plus de saber que a experiência ela te faz melhores tomadas de decisão. E aí cabe ao atleta, a mim, a pessoa, se cuidar e entender que talvez não performe tanto, mas vai ter alguns atalhos que a gente vai conseguir fazer. Aliás, eu acho que o que você começou a dizer para mim lá de tomadas de decisões, lá no começo da nossa conversa, com alguma coisa que você disse agora, a vela ela tem muita coisa conectada à nossa vida. Você acabou de falar da maturidade, da experiência. Ela é um esporte que proporciona, né? Ela não há um limitador de idade, como algumas outras modalidades, enfim. Né? Basta você estar bem fisicamente, mentalmente, né? com a mente legal para poder competir. E acho que isso é interessante, porque você pode fazer uma jornada muito longa. Você é um desses exemplos disso. Nesse período todo, com campanhas olímpicas, com competições internacionais, você disse, competia na mesma classe com o Robert, enfim, né? A gente não precisa dizer quem ele foi, quem ele é para a vela brasileira, vela internacional. O que você, nessa caminhada toda, adquiriu, que você tenta colocar para os meninos e para as meninas que hoje estão competindo aqui, que são bem mais jovens, enfim, e que obviamente te olham e veem em você alguém como um exemplo? Vou olhar o Bruno, o que o Bruno está fazendo, como é que o Bruno faz, como ele procede, como ele age, não só na água, mas fora da água também.
A gente vive num momento que é tudo muito rápido, tudo muito espontâneo, é uma geração muito ansiosa, que tem muita opção e toma muitas diferentes decisões muito rápido, né? E o esporte, ele bate na tecla do processo, da dedicação, da paciência, que se tu quer ser bom em qualquer esporte, tu vai ser necessário tantas horas, vai perder muito mais do que ganhar, né? Qualquer campeão em qualquer esporte perdeu muito mais do que ganhou. E o vencedor é o perdedor que tentou apenas mais uma vez. Então eu tento mostrar que é uma jornada longa, é uma jornada difícil, mas é uma jornada de paciência. A gente tem que saber o que a gente gosta de fazer e se a criança, o velejador, quiser chegar nessa jornada, é ter paciência e aí sim, ter clareza no que está fazendo, né? Entender a sua fraqueza, a sua fortaleza, porque é um esporte de novo, tomada de decisão, é um esporte físico, é um esporte mental, é um esporte tático, é um esporte técnico. Então são muitas variáveis e a gente tem que entender que a gente é muito bom em algumas, que em algum momento ela vai valer, em outros momentos ela não é tão importante, mas em outros momentos a tua fraqueza ela vai contar muito, então tem que entender que vai ter dias positivos e negativos e é minimizar o negativo para que a gente consiga vivenciar melhor esses momentos que o esporte dá, que é a possibilidade de vencer e celebrar. E o esporte sempre é um número, né? Você pode ser um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom médico, você vai ser muito competente e está tudo certo. Não precisa ser o melhor. O esporte não, ele te dá um carimbo, ou tu é um, ou tu é dois, ou tu é três, e ele vai limando muito. Por isso que são poucos, ainda mais no nosso país, que vê o esporte como uma profissão, porque a gente é comparado todo dia, né? Veja o futebol, as notícias, veja qualquer esporte, já não serve mais, então tem que ter uma mentalidade muito forte. Bom, você falou aí, e eu te perguntei também a questão dos jovens, e eu lembro que nesse clube aqui mesmo eu entrevistei há exatamente um ano, teve uma Copa de Vela Jovem aqui, eu entrevistei o Torben Grael, e perguntei sobre jovens, sobre renovação e tal, como é que ele via, como é que se deveria trabalhar isso. E ele até tem uma frase que eu guardei bastante dele, que ele disse assim, no começo a gente tem que deixar o velejador, né, ali com bem jovem mesmo, né, está começando, ser uma criança no barco, com os cuidados e tal, mas velejar como uma criança no barco, sem exigir isso que você estava dizendo agora, ser o 1, o 2, o 3, né, ou limá-lo ali com 10, 11 anos de idade, porque ele pode ter um futuro e não saber. Né? Como é que você enfrentou isso, né, e como é que você tenta até passar isso? Né? Acho que você começou um pouco a ensaiar isso, né, nessa resposta anterior, sobre esses cuidados e como é que você vê isso hoje no Brasil em relação aos futuros atletas da vela. Eu vejo que o esporte ele é ímpar, ele é único na formação de caráter de qualquer pessoa, por processos, por convivência, mas a partir do momento, num passo 2, que já tem mais de 16 anos, 15 anos, e você já vislumbra isso como carreira, no nosso país a gente tem que entender que um atleta ou ele é fora da curva, Guga, Medina, Torben Grael, que o apoio institucional vai chegar naturalmente, ou alguns patrocínios. Se você não é um desses, você é um cara tipo como eu, que é muito mais trabalho do que talento, tem que ter uma via empreendedora para que entender que você precisa se comunicar. Ter uma fala correta, representar algum valor para que alguma marca queira te usar. E aí ter uma jornada a longo prazo. Eu acho que o início do esporte ele é único, ele é formação de caminhos, de pilares para qualquer profissão, mas a partir do momento que você escolhe o pilar ser atleta, você tem que ter uma via empreendedora, ser como se fosse uma empresa, saber fazer calendário, saber fazer custos, saber fazer kit mídia, tem que ter esse entendimento. E é difícil, ou você já sabe um pouco disso, ou existe alguma estrutura para te encaminhar para que, se você não sabe, aprenda para ter uma carreira longa. Entre os teus apoiadores, tem alguns na sua blusa aí, né? E tem junto ali o Instituto Bruno Fontes. Fala um pouco do Instituto, né? O que você tenta levar, o que você tenta trabalhar com o Instituto. Era bem legal isso, porque eu tive uma carreira muito difícil, né?
assim como todos, mas eu tive o azar e a sorte de velejar contra o Robert, que na minha opinião, Robert Chad foi o maior atleta aí de todos os tempos, pela sua longevidade, enfim, medalhas olímpicas, resultados, e eu fiquei muito na sombra dele e eu tive muita dificuldade do apoio, né, de fazer as coisas acontecer. E na minha jornada eu fui aprendendo algumas coisas e hoje eu vejo o Instituto como uma ferramenta. E no meu Instituto, na minha visão, eu quero trabalhar 3 vias. Uma é a formação de um projeto social, iniciação, não só a vela, mas a atividade física. A partir daí, usar as leis de incentivo fiscal para tentar captar dinheiro e ajudar desde atletas que estão iniciando, que sejam potencial, até quem já está performando, e depois fazer alguns eventos para fomentar o esporte, né? Como eu tive muita dificuldade nisso, eu acho que eu sou um cara que consigo lidar bem com gestão, com números. Eu estou fazendo a passinhos de tartaruga essa transição, né, de atleta, de técnico, e voltei a ser atleta. Eu corri Pequim, Londres, Rio eu fui técnico, Paris eu fui técnico, tive a oportunidade de voltar a ser atleta quando o Robert parou também. E agora eu estou no momento de transição. Hoje eu falo que eu sou um free sailor, não estou mais vislumbrando uma campanha olímpica, mas eu estou desfrutando da autoridade que eu criei, viver do esporte, com alguns parceiros, e estar iniciando essa jornada do Instituto, que é algo que pode ser o meu legado mais do que o atleta. Eu sou aquele velejador aqui que a gente chama aqui no clube, que é o real, né? Que todo mundo vê o Robert como aquele cara que foi longe, mas era sempre inacessível, né? E a galera me vê como, né, um professor que está aqui perto, e eu também quero ser mais do que isso também. Bruno, queria te agradecer, né, te desejar sucesso, não só na competição aqui, nessas caminhadas que você está empreendendo aí, né, e dentro d'água, fora d'água, enfim, né, e te agradecer também por tudo que você já fez para o esporte brasileiro, porque você já fez bastante para o esporte brasileiro, muito, aliás, né, competindo, né, nesse período todo, representando o Brasil, enfim, então que você tenha muito sucesso com o Instituto e também, evidentemente, ainda enquanto você achar que, e acho que isso você nunca vai deixar de ser um atleta, né? Exatamente. Obrigado pela oportunidade, bons ventos a todo mundo. Bom, aqui no Gaúcho Olímpico a gente vai bater um papo com a Lívia Tavares, que é uma das grandes apostas aí da vela jovem brasileira, da vela feminina do Brasil, que tem muita tradição. Lívia, você está aqui em Porto Alegre, né, competindo no Campeonato Sul-Americano, e fala pra gente um pouquinho como foi a experiência do que já passou, né, e do campeonato que a gente está em andamento nesse momento aqui em Porto Alegre, e o que você tem também de projeção de futuro, já que você é uma grande aposta da vela brasileira. Obrigado por atender a gente. Sim, eu participei do campeonato de UK6, o sul-americano, aqui na semana passada. Foi um campeonato muito bom, tinha evento constante, evento forte. Só que para mim foi um pouco mais difícil, porque eu ainda estou transicionando para esse barco, que é uma vela maior, e eu ainda estou um pouco leve. Então, para mim foi bem difícil, mas foi uma experiência muito boa, tanto para conhecer a raia, quanto para desenvolver no barco. E agora eu estou começando o campeonato de UK4, e está sendo muito bom. O vento abaixou um pouco, que é o que eu gosto, mas mesmo com o vento mais forte eu consigo aguentar o UK4, então é muito bom. E eu espero que eu continue indo bem nesse campeonato, possa manter uma média e que em campeonatos futuros eu possa continuar indo bem e ganhando mais coisas, sabe? Claro que a gente não vai conseguir dar a dimensão ou dar todas as definições dos barcos, mas a grosso modo, digamos assim, diferencia pra gente o 4 para o 6, né, para quem está nos acompanhando, até para saber o porquê, né, disso que você disse, da questão da transição, da dificuldade que tem, né, o que tem, assim, basicamente de diferenças maiores. Então, quando muda do 4 para o 6, é o mesmo barco, só que muda a base, que a base do 6 é um pouco maior, e muda a vela também. Então acaba tendo mais pressão no barco, você precisa de mais força. Então é basicamente isso. E isso é a dificuldade que você está encontrando exatamente pela transição, né? Sim, aí muda tipo no popa, o jeito de velejar, o estilo de velejada. Então você tem que realmente se acostumar de novo com o barco. Você falou da questão dos ventos também. Por que você tem a preferência por, digamos assim, ventos menos fortes? Ah, porque eu acho que o meu toque
ele é bom no vento fraco e também eu estou pesando mais ou menos 60 quilos. Então no vento forte eu já dou uma sofrida a mais. E também eu não sou tão fã de escorar, assim, de me ficar matando de escorar. Você falou dessa questão da força e técnica, evidentemente, ela é muito grande também para velejar. Sim. Você consegue quantificar, digamos assim, qual é a quantidade maior? É de técnica, é de força? O que você necessita mais quando você está na água? Então, eu acho que depende muito do vento, porque no vento fraco depende de uma questão de técnica, um pouco de força, só que no vento forte fica mais focado em força e no vento médio é um equilíbrio das duas. Você realmente tem que pensar na tática e fazer força ao mesmo tempo. Então a vela é um esporte muito bom por causa disso, que dependendo do vento você pode se sair melhor ou pior. A gente é um país que tem tradição na vela, né, há muitos e muitos anos, e também tem tradição com mulheres velejando em Jogos Olímpicos e conquistando medalhas, né? A gente já teve com a Martini e com a Caena um bicampeonato, lá atrás teve medalha com a Isabel e com a Fernanda. Em quem você se espelha na vela feminina brasileira ou na vela mundial, enfim? O que é que você observa assim você para ver vídeos, enfim, para ler, para acompanhar, para tentar absorver alguma coisa para a sua vela? Então, no campo do Ilka, acho que a Gabriela Kidd é muito importante. É uma referência feminina, assim, que já foi para a Olimpíada, conseguiu ter bons resultados. Então, espero que um dia eu chegue lá e fico me inspirando nela. Sim, a Gabriela que já foi representante brasileira olímpica, como você disse. Mas Sim. tem, assim, de grandes nomes da vela, independente da classe, no caso. Né? Ou homem ou mulher, enfim, alguém que você admira pelo jeito de velejar, pela forma como veleja. Sim, então, eu admiro muito o Robert Scheid, que eu acho que, tipo, é uma referência muito importante para a vela brasileira. Já ganhou diversos campeonatos, mesmo depois de, tipo, um pouco mais de idade, se você for comparar na vela, ele continua tendo bons resultados. Então, eu espero que um dia eu possa ficar igual a ele. É muito difícil, mas espero que um dia eu chegue lá. E por aqui a gente tem o Eric competindo, né, inclusive. Sim, o Eric é muito bom. É tal pai, tal filho, né? Você chega a conversar com o Eric, de repente, assim, sobre até a admiração que você tem pelo Robert? Nunca cheguei a conversar sobre isso com o Eric, mas ele parece ser muito gente boa e espero que um dia a gente tenha essa oportunidade. Lívia, eu queria te fazer mais uma questão. Qual é o teu grande objetivo na vela, né, como atleta? Né? O que você almeja lá? Você é jovem, você tem 16 anos, você me dizia. O que você almeja no seu futuro, enfim, projetando, sei lá, para daqui 10 anos, por exemplo? Sim. Eu espero que eu consiga desenvolver minhas habilidades na vela cada vez mais e que eu possa chegar em algumas Olimpíadas, que eu acho que é o sonho de muitos velejadores. Chegar nas Olimpíadas é o grande objetivo? Ou chegar e, quem sabe, beliscar uma medalha? Ah, aí é um sonho muito maior, mas só de chegar eu já vou estar muito feliz. Aí se eu beliscar uma medalha, se eu ganhar uma medalha, nossa, vou ficar mais feliz ainda. Lívia, queria te agradecer o bate-papo com a gente, desejar boa sorte, bom campeonato, bons ventos, né? Que acho que é o melhor desejo que pode ter para quem veleja. Sim, muito obrigada. Aqui no Gaúcho Olímpico a gente vai bater um papo com Pancho para falar sobre o primeiro campeonato sul-americano, aqui em Porto Alegre, onde você está, e depois falar um pouco sobre sua história na vela. Como é que você está vendo este campeonato, né? Como está sendo o campeonato para você, como está sendo aqui, né, essa oportunidade de competir em Porto Alegre? Para mim foi muito especial. Meu primeiro sul-americano, 10 anos atrás, foi aqui. Eu era pequeno, agora com mais experiências, 2 Jogos Olímpicos em cima. Então, nada, muito feliz de voltar aqui a Porto Alegre, um lugar muito bonito. E o primeiro dia foi muito difícil. Pude ganhar uma regata e agora tem 4 dias mais para melhorar. E meu objetivo é poder voltar a casa com o título de campeão sul-americano. Bom, sua história olímpica, então, eu posso dizer que ela está ligada, está conectada com Porto Alegre, já que seu primeiro sul-americano foi aqui e depois vieram 2 Jogos Olímpicos. Isso, para fechar o círculo, é aqui, sim.
E a importância para você de estar competindo aqui, como você disse que você quer voltar campeão para casa, para a Argentina, também pensando nos próximos Jogos Olímpicos, pensando em Los Angeles. Isso, sim. Para eu esse qualificatório estou para os Jogos Sul-Americanos em setembro e também é parte muito importante em minha preparação para esta temporada em Europa no circuito olímpico. Então sim, há muita tensão, pressão de poder fazer uma boa regata, pero também trato de disfrutar, de poder vivir jornada tras jornada de forma linda, porque eu tenho 29 anos, então eu não sou mais o menino há 10 anos atrás, chico. Así que sí, eu estou nessa etapa de minha carreira deportiva, onde estou tratando de mirar mais allá de solo lo deportivo e poder disfrutar meu dia a dia, porque um dia isto se acaba, termina e bueno, essa é a etapa mais linda, creio. Você disse agora, não sou mais um menino, um jovem, um chico, como se diz em espanhol, mas você é jovem, 29 anos ainda é jovem. Citou que esteve aqui em Porto Alegre, né, 10 anos atrás, ou seja, com 19, e hoje você, pela experiência, pelas conquistas, já é um exemplo para os mais jovens, eles se miram em você. Como você se sente assim, sendo também um exemplo para jovens, né, lá no seu país ou até mesmo aqui no Brasil que estão competindo aqui com você e que também te admiram por todas as conquistas, por toda a carreira que você já construiu? Como é que é ser hoje, né, aquilo que lá atrás você olhou para um outro atleta e se inspirou nele ou outros atletas e hoje você serve também como inspiração para tantos jovens? Sim, eu sei que é uma bonita responsabilidade, sabe? Também eu tenho que dar o exemplo na água, também aqui em terra, pero eu trato de ser eu, natural. Sempre com boa educação, com tudo, eu trato sempre de ajudar os mais jovens quando se acercam, perguntam, eu sempre trato de acompanhar o processo de todos e creio que quando eu era pequeno, era chico, quizá era outra geração onde não existia esse contato com os mais grandes ou com os olímpicos e agora sim, com as redes sociais e tudo está tudo mais conectado, há mais conexão. Então eu trato sempre de estar cerca de los mais pequenos porque eu creio que é muito importante para a promoção, de promover o deporte e bueno, é lugar lindo que me toca hoje viver e lo vivo com natureza. Bom, nós aqui da Sudamérica, da América do Sul, nós temos algumas dificuldades geográficas, né? As competições, a maioria das principais não são por aqui, enfim. Como é que isto também você encara, você enfrenta isso, assim como brasileiros, de outros países da América do Sul, para poder estar no alto nível, para poder ser um atleta de excelência, um atleta olímpico, um atleta medalhista, enfim. Como é que se faz isso, né, estando nessa distância? Porque há outras dificuldades, não é só ter o talento, precisa de outras questões. Sim, requer muito sacrifício, porque para nós, os sul-americanos, navegantes sul-americanos, o núcleo de competição está em Europa. Então, em meu caso, eu viajo para a Europa agora, depois daqui, e regresso a casa em setembro, porque eu não posso ter a possibilidade de ir e volver por os custos de toda a campanha olímpica. Sim, é distante e caro. Isso, então sim, estar lejos da família, de casa, de amigos, perder muitas coisas sociais, pero eu creio que quando em meu caso eu tenho sonho grande, que é poder ganhar uma medalha olímpica nesta terceira campanha para mim.
cuando ten claro el sueño, todos los sacrificios valen la pena. Entonces creo que el camino hacia ese objetivo puede ser más fuerte que los sacrificios. Y yo trato de vivir con eso. Tengo la certeza del objetivo, amo, soy apasionado de lo que hacemos y bueno, trato de sempre viver com muita alegria. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem para os jovens, mas creio que isso que você disse agora é a principal mensagem que se deixa, né? A dedicação, o amor ao esporte, os sacrifícios, para que você possa atingir objetivos na sua vida. Porque nada é fácil aqui, então uno tem que trabalhar muito para conseguir os acontecimentos e os objetivos. Y eso con el tiempo uno lo va aprendiendo y tratando de mejorar regata tras regata, año tras año. Entonces yo creo que esa es un poco la clave de todo esto. Bom, eu queria agradecer a conversa e desejar sucesso nesta caminhada, nessa campanha olímpica, que você chegue a Los Angeles, que você atinja todos os seus objetivos. Muito obrigado. Muito obrigado a você por la difusão deste deporte. E graças por tudo. Gaúcha Olímpica falando de vela, conversando com a Karina Gayer. Para falar, Karina, né, sobre a competição que a gente está tendo aqui em Porto Alegre, Sul-Americana já teve uma parte, está tendo outra nessa semana, né, dos Sul-Americanos de Vela, da Claucia Ilka, mas especialmente falar sobre os jovens na vela, né? E eu sei que a tua área é exatamente essa, né? E a gente vê que tem um entusiasmo, um prazer em trabalhar com os jovens. Como é que a gente lida com jovens, né, que estão naquela fase assim, estou começando, mas eu quero também ser, né, um grande atleta ou uma grande atleta. É um período de transição, né, profissional e pessoal, imagino eu. Como é que vocês trabalham eles dentro, mas especialmente fora d'água? O trabalho fora d'água é muito importante, né? Então, eu acho que é o acolhimento individual, em grupo. O jovem, ele precisa pertencer a um grupo. Então, quando tu dá esse acolhimento, tu mostra que tu tá ali para ajudar, não na água, que na água os técnicos estão lá, num momento mais difícil, tu dá um abraço, tu ter uma palavra. Então, eu acho que isso faz a total diferença. E quando tu estabelece uma relação de confiança com eles, é mágico, é encantador. O jovem, ele nos rejuvenesce, eles são muito verdadeiros, então é muito fácil lidar com um jovem. Tu só precisa estabelecer essa relação de confiança, até porque um é diferente do outro, né? Principalmente as meninas, que é hormonal, nós somos diferentes, então a gente tem que ter essa sensibilidade de estar ali, de uma palavra, de um abraço, de uma motivação. Tem dias que não é bom, tem dias que mais o próximo pode ser melhor. Então a gente vai trabalhando muito isso e o emocional, que eu acho que é a chave, né? O psicológico é a chave de tudo. E a gente vê que dá sim, né? Então eu acho que é por aí, o acolhimento. O acolhimento eu acho que com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. Eu costumo dizer que a gente precisa ouvi-los, né? Então se a gente dá essa atenção e consegue ouvi-los, toda a relação fica leve e para eles uma segurança maior para ir para a água, né? Até para você ser vice-presidente da confederação, né? Você acompanha eles em viagens, enfim, né, às vezes fora do país e tal. E aí é o momento, você citou várias coisas que tem que fazer. É o momento que você tem que ser, sei lá, mãe, educadora, também a dirigente, digamos, que está ali cuidando daquela delegação. Você consegue ir mensurando ao longo desses períodos, dessas viagens, ou aqui mesmo, porque aqui você também está acolhendo no clube, que é o teu clube, Veleiros, mas na nossa cidade, mas acolhendo muitos jovens que estão vindo de outros lugares. Como é que faz isso? Como é que na cabeça esse chipzinho vai mudando instantaneamente? Você olha ali um menino ou uma menina que estão com você e diz, não, o que eu tenho que fazer agora é tal coisa. Como é que é isso, essa rapidez para isso? É muito natural para mim. É muito natural. Eu conheço, são muitos, mas eu conheço eles pelo olhar, sabe? É tão incrível, não sei te explicar. Então é mãe, é psicóloga, é médica,
é conselheira, às vezes não fala nada, só dá um abraço. Isso é muito natural, é instintivo, sabe? E essa relação que eu tenho com todos no Brasil, não é só em campeonato, eles falam comigo fora de campeonato, ali no WhatsApp, e conversam. Então, eu vou te dizer que é uma coisa muito natural. Então, cada momento que eles precisam de alguma coisa, eu me dou. Eu também costumo dizer, quando é com o coração, eu acho que dá certo. Então, eu acho que é instintivo mesmo, sabe? Porém, firme, né? Quando eles precisam da minha firmeza, eu também mostro isso e peço esse retorno, sabe? Então, é muito maravilhosa essa minha relação que eu tenho com todos eles, com todos, desde que estão chegando, desde que dos que estão indo ali para a campanha olímpica, que também são jovens, né? Então, são transições diferentes, são momentos diferentes, são abordagens diferentes, são acolhimentos diferentes, mas eu vou te dizer que é instintivo. É muito instintivo mesmo. Bom, vamos mudar o chip então na conversa também. A importância de uma competição como o Sul-Americano, acontecendo aqui em Porto Alegre mais uma vez. Né? O Punch me dizia aqui numa outra conversa de que para a campanha olímpica dele, né, é importante, tem Jogos Sul-Americanos, tem outras competições, enfim. Eu conversei com o Bruno aqui também, né, que já está numa outra parte da vida, da campanha, da carreira dele. Né? A Lívia, que está começando, que se insere nisso que a gente estava conversando agora. A importância de ter esse campeonato, né, especialmente pensando aí no nosso canto, no nosso Brasil mesmo, né, para a vela brasileira, né, para o futuro da vela brasileira. É importantíssimo, é sensacional. O 6 da semana passada, e voltando aos jovens, tu vê que nós estamos com jovens no pódio, né? Foi um campeonato super competitivo, um campeonato com condições difíceis, que exigiram muito deles e se destacaram, assim como as mulheres, né? Que é muito importante também para as mulheres, elas estão cada vez mais se destacando e podemos de igual para igual. Então, eu acho que aqui no Brasil, aqui no Sul a gente tem proximidade, né, com o pessoal que é fácil acesso. Eu acho que é fundamental a gente ter esses campeonatos aqui no Brasil, em todos os locais, sabe? Para o desenvolvimento, para o pessoal de fora, para o pessoal daqui. Eu acho que é maravilhoso e sensacional e essencial, sabe? E aqui no Veleiros a gente sempre a gente procura pegar campeonatos grandes. A gente teve o ano passado o Sul-Americano de 420, agora na Páscoa nós vamos ter o Sul-Americano de 29, fizemos agora o Sul-Americano de Rio, que eu acho que é muito produtivo para a vela nacional, sabe? Então, acho que é isso. A cabeça ferve. A semana passada o Sul-Americano ganhou o Felipe, né, que é daqui, o Fraquelli, ganhou a Lucia Falasca no feminino, que é argentina. E o Kiko, terceiro, e o que também Kiko, é que foi jovem. terceiro, que também é jovem, exatamente. Anos, que competiu com o Felipe até as últimas regatas, foi depois, lindo. né, com Foi um lindo. resultado ruim, ele acabou caindo para terceiro lugar, digamos assim. E faz parte, né? Faz parte. A gente aprende mais, acho que, nos erros do que na vitória, né? Isso faz parte do amadurecimento, não só técnico, de novo, como psicológico. Né? Isso conta muito na evolução deles, nas regatas. Então, de novo, a gente teve um pódio jovem, né? Que é a transição, é a renovação da vela brasileira, né? E os nossos jovens estão muito bem. As meninas, agora vai ter em abril o campeonato em Palma, Troféu Sofia, que eles vão todos, e temos vários outros jovens aqui. Então, acho que isso é muito importante, muito produtivo. E essa é a evolução, né? Aliás, o Princesa Sofia, que você citou agora, que é uma das mais tradicionais, né, lá na Espanha. Como é que você está vendo, né, e aí, enquanto parte da confederação, a campanha para 28, né? A gente tem, por exemplo, um grande nome como a Martini, que migrou agora para ser o GP e tal, vai ter uma etapa no Rio agora, inclusive no mês de abril. Então já é uma atleta que já não se conta, digamos assim, né? Eu lembro que o Torben me disse aqui o ano passado também, na Copa da Juventude até, de que dificilmente ela estaria numa nova campanha. Ela até disputou um Mundial ali, mas, né, disputou o Mundial, ela com a Caena, mas não é o objetivo. Ela mesma declarou depois que não era o objetivo de estar em campanha olímpica. E aí fica aquela questão assim, quem vai chegar? A gente teve grandes nomes, Torben, Martini, Robert, Fernanda,
Isabel, enfim, a gente vai fazer uma infinidade de nomes. Tá numa transição, digamos assim, para uma renovação. Como é que você vê essa renovação? Até porque você, como eu disse, você conhece eles desde o princípio da carreira. Eu acho que é bem promissora essa renovação, mas a gente também tem grandes nomes no kite e no wikifoil, né? Que é bem promissor, tanto na transição quanto no principal, que é o Matheus, é o Bruno, temos o Lucas no kite, que está indo muito bem, que é jovem. Então, eu acho que a gente está numa transição em algumas classes, em outras também, mas a gente também tem grandes nomes, né, na vela, que é no wikifoil e no kite, sabe? Então, tudo está sendo trabalhado, nós estamos numa transição sim, mas eu acho que a gente está num caminho bem bom, sabe? Mas estamos numa transição, eu acho bem positiva. Agora em Palma, falando de Ilka, nós vamos com um pessoal bastante atletas, né? Então, no Ilka especificamente, estamos numa transição, mas eu acho que é bem produtivo e faz parte, né? Faz parte dessa transição. Mas, de novo, temos grandes nomes no kite, como no wikifoil, que estamos trabalhando e estamos com bastante resultado positivo, né? Então... falando em classes, né, a gente tem tido nos últimos anos mudança de nomenclatura, um pouquinho mudança também nos barcos, evidentemente. Como é que foi isso? Porque a gente ficou um período acostumado com algumas classes olímpicas, né, especialmente, né, e aí a gente teve algumas mudanças, já em Paris já teve estreias e tal. Como é que foi isso para a vela, para a comunidade da vela, digamos assim, essa transição, né, essas mudanças estabelecidas, né, para até uma questão de adaptação também? Sim, eu acho que sempre é uma adaptação, mas sempre é produtivo e a gente se adapta e trabalha conforme essas mudanças, sabe? Então, a confederação em o seu todo está sempre preparando, a gente está sempre incentivando, a gente está sempre fazendo treinamentos, acolhendo, a nossa equipe técnica é maravilhosa. Então, eu acho que tudo se adapta e tudo evolui normalmente, sabe? Mas acho que não tem muita dificuldade. É que toda mudança causa um alvoroço, causa um espanto, mas eu acho que tudo se acalma, se concretiza, o trabalho é muito bom, muito maravilhoso a longo prazo, a curto prazo. Então, a nossa equipe técnica faz um trabalho maravilhoso, sabe? É mais então, o medo da novidade, digamos assim. Sempre tem. Acabaram com a classe tal. Sempre tem, sempre tem. E a mudança sempre causa um alvoroço e um medo. Mas, de novo, a nossa equipe técnica é maravilhosa e estabelece esses critérios para treinamentos, para fomentar as novas regras, as novas classes, as novas posições. Então, isso é muito tranquilo. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o nosso Gaúcho Olímpica deste sábado, trazendo muitas informações da vela e muitas imagens lindas do nosso Guaíba, da competição, enfim. Fique conosco, acompanhe todas as edições no nosso canal do YouTube de GZH. Até o próximo sábado. Tchau!